de jejum de live. Vamos livear. Eurosummer. Eu e meus cabelos, que nunca se ajeitam. De vez em quando eles se ajeitam, quando eu tenho paciência. Ah, Leiliane, por que tu fica mexendo no cabelo? O cabelo é meu. Só por causa disso. Vamos assuntar. Já tem... Vou ter encontro aqui do pessoal do Além de Bert. E vamos assuntar sobre o quê? Sobre o Work Program, sobre dinheiro. Tá tendo a CPI do Tigrinho, né, gente? Que alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu recebi muita proposta de Tigrinho. Muita proposta de Tigrinho. Nunca fiz. Porque não vendo minha alma pro diabo. Não dá. Tem coisas que não dá. Tem dinheiro que vem... Assim, eu trabalho com relacionamentos e sistemas, né? Então, nem todo dinheiro que entra no seu sistema é um dinheiro que vai te trazer lucratividade. Primeira regra é essa. Então, eu preciso saber o que é dinheiro, o que é lucro e qual é o dinheiro que eu quero no meu sistema, tá? Se eu não sei qual é o dinheiro que eu quero, já sabe. Daí pra frente é só pra trás, ok? Então, vamos cuidar da vida. Eu pedi pra vocês alguns temas... pra gente conversar sobre... Tirando live, eu tirando dúvida. Eu vou já começar tirando dúvida aqui com a turma do Além de Bert. Por quê? Porque, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. O que você compra na internet é encontro. O que você compra na internet é encontro. Se não for para se encontrar com as pessoas, não vale a pena. Beleza? O que vai mudar o seu jogo são situações de encontro. E aí eu vou entregar o ouro para vocês aqui numa situação que é a seguinte. Se você não tem produto, você não é objeto de troca na sua vida, você não se tornou um adulto de troca, você é o bobo da corte na roda do rico. Vou dizer de novo. Se você não montou produto, se você não tem troca, você vai se tornar o bobo da corte na roda do rico. Quando você se encontra com pessoas de negócios, pessoas prósperas, você não tem nada para colocar na mesa. Você vai ser um distraidor de gente rica. Você senta na mesa para conversar e contar a história, mas você sai de lá com zero dinheiro no bolso, com zero negócio fechado, porque você não tem moeda de troca. Você simplesmente não tem nada para trocar. Então você se torna o bobo da corte da mesa do rico. Você se torna o palhacinho. Na linguagem da Virginia Satir, você se torna o distraidor da mesa, né? Então, ou você tem moeda de troca, ou você é só um boneco na mesa, distraindo a mesa, tá? Eu trabalho muito isso com as pessoas. Eu tô falando disso porque eu acabei de montar 2 produtos aqui. E assim, a vida vai te trazer encontros, tá certo? A vida vai te trazer oportunidades do dinheiro entrar no teu sistema. Se tu não tem nada para trocar, o dinheiro bate na tua porta e vai embora. Bate na tua porta e vai embora. O cliente quer te contratar, o cara quer fechar um negócio, uma parceria, uma coisa, e você não tem um negócio definido. Ou não tem uma comunicação definida, ou não tem um posicionamento, e aí você acaba trabalhando de graça, fazendo favor. Menino, daí pra frente é só pra trás. Daí pra frente é só pra trás, tá? Então, cuidado pra você não ser o bobo da corte da mesa do rico. Se você tem bons contatos, você tem uma boa rede de network, você não faz negócio com essas pessoas, você é só o bobo da corte da mesa. Você fica lá contando história, as pessoas ficam felizes com a sua presença e você sai de lá com o bolso do mesmo jeito que entrou, porque você não tem moeda de troca, tá? Leiliane, quando é que eu não tenho moeda de troca? Por que isso acontece comigo? Porque eu estou buscando afeto. Eu estou buscando afeto nas minhas relações. Eu estou buscando reconhecimento, eu estou buscando colo, eu estou buscando atenção. E aí, quando eu estou buscando tudo isso, eu não consigo fazer negócios. Eu não consigo fazer trocas. Eu tenho medo de vender, eu tenho vergonha de cobrar, eu tenho dificuldade de colocar preço. Por quê? Porque, na verdade, eu quero carinho e afeto. E quando eu coloco o dinheiro no meio, parece que eu não vou mais conseguir esse afeto, esse carinho, esse cuidado que eu tô buscando, tá certo? A criança que entra numa família
em que os pais não estão disponíveis, por várias razões, ela se torna aquela criança que não dá trabalho para ninguém. Essa daqui nunca me deu trabalho. Ela aprende que ela tem que fazer coisas para as pessoas gostarem dela. Quanto mais autônoma ela é, mais independente, mais ela sabe tomar banho, mais ela sabe trocar a roupa, mais ela sabe fazer a própria comida, mais ela sabe arrumar o próprio quarto, mais ela é bem-vinda na casa, mais ela é elogiada. E aí ela aprende que o afeto vem pela troca de serviços. Quando ela cresce, ela não consegue realizar uma troca de serviço financeira. Ela continua fazendo coisas para todo mundo, é aquele super ocupado que toda família tem um, né? Tá super ocupada, super disponível para todo mundo e o dinheiro não entra. Porque toda hora ela tá fazendo, tá ocupada com a vida dos outros, tá fazendo coisas de graça, mas ela tem um prazer em servir, ela se encanta, né, em ajudar e tal, e tal, e tal. E o dinheiro, ó, vai lá para baixo. Porque ela migrou essa relação de que o outro gosta de mim pelo serviço que eu presto para ele, né? Pelo quanto eu sou útil na vida dele. E aí, se eu cobrar, eu perco esse lugar. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o meu cliente, ele se torna meu amigo. Eu conto, vocês cantam. Ah, mas todos os meus clientes viram meus amigos. E aí começa, daí pra frente é só pra trás. E aí começa desconto, aí começa um monte de problema. Um monte de problema. Um monte de problema. Primeira regra, não vire amigo do seu cliente enquanto ele for seu cliente. Enquanto você tiver um processo. Não vire, porque vai dar problema. Nunca vire cliente do seu amigo enquanto ele... Nunca vire amigo do seu cliente enquanto você estiver em processo de negociação, compra e venda. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar muita barraca, porque as relações vão se misturar. E aí, o dinheiro, ele já não é tão bem-vindo. Porque é como tudo que você cobrar a partir de agora é porque você não gosta de mim. Se você gostasse realmente de mim, você não estava me cobrando tanto. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. A Virgínia já foi lá na CPI. Gente, eu acho tão legal que os influencers que eram pobres e ficaram ricos, assim, ganharam, né, um dinheirinho, foram fazer uma cirurgia plástica, foram fazer uma viagem pra Disney, foram todos presos, né? Foram presos e o juiz fala, tem aquela menininha que ela tinha feito uma lipo, ela perguntou se podia usar a cinta na cadeia, né? E Virgínia tá lá, gente, fazendo selfie na CPI, mandando beijos e abraços para a família. Ou seja, né, a justiça é uma maravilha. A justiça é maravilhosa. A justiça é maravilhosa. Eu amo ver essas logísticas, né, de como, quando a gente vai estudar direito, que a gente fala, né, que a justiça é para a mesma lei será aplicada para todas as pessoas, mas não quer dizer que todos seremos tratados da mesma maneira. Tá aí a CPI da Virgínia para mostrar isso, tá certo? Que, né, por exemplo, Carlinhos não tá na CPI, né? Carlinhos nunca teve a polícia na porta, só aqueles que eram muito pequenos e tal. Então, assim, no Brasil o crime ainda compensa. Se você tiver os contatinhos, compensa. Compensa. Quando eu vi o deputado pedindo para fazer um vídeo com a Virgínia, ou seja, isso a gente fala na questão dos papéis, né? Qual é o papel que eu estou aqui? Eu estou aqui de fã, eu estou aqui de parlamentar, eu estou aqui... qual é a minha tarefa nesse lugar? Qual é a minha tarefa nesse lugar? Né? Então, a gente vê facilmente que existe uma inversão, né, além das coisas. Ela disse que não ficou rica por causa das bets. Talvez quando a Beth chegou na vida dela, de fato já estava rica, né? Ela de fato já estava rica porque ela já tinha uma monetização muito alta. A Beth estimulou, mas a gente vai ver, por exemplo, que ela montou a própria Beth agora. O Wesley Safadão montou uma Beth, né? A Beth VIP. Tem um menino do YouTube também que montou uma Beth. Então, assim,
se encontrou uma maneira rápida e fácil de ganhar dinheiro, e a gente sabe onde esse dinheiro vem. A gente sabe que esse dinheiro vem do pobre, entendeu? Vem do pobre, vem lá de baixo, né? E aí, quando eu vejo o cara que é para me representar, que é um parlamentar, tirando selfie, pedindo para mandar um vídeo para minha mulher e para minha mãe, porque elas são suas fãs, a gente vê que a prioridade nesse jogo não é o pobre. A prioridade nesse jogo não é quem está sendo prejudicado, tá? Então, eu já recebi propostas de 15 mil, de 10 mil por semana para anunciar joguinho. E eu nem tenho uma conta tão alta na minha conta. E assim, não faço anúncios nenhum na minha conta. Mas me mandaram demais. Teve uma época que todo dia vinha anúncio. Né? Nunca aceitei. Por quê? Volto, eu trabalho com relacionamentos e sistemas. Nem todo dinheiro é lucro. Nem todo dinheiro é lucro. Você precisa saber qual é o dinheiro que você quer no seu sistema. Nem todo dinheiro é lucro, tá certo? Nem todo dinheiro que entra, ele vai se converter em lucro. Muitas vezes ele entra e ele ainda leva o que você tinha antes, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, que eu tô vendo aqui uma fofoca. Mulher vassoura nova varre bem, né? Ah, me poupe. Vou guardar meu réu primário, que é melhor. Pessoal do Além de Bert já tem aula pra gente tirar a dúvida, tá certo? Pessoal que tá esperando Pandora, vai sair, tá? Vai sair primeiro o chá revelação da sua vida financeira. Por quê? Porque o Pandora é para quem tem estômago. Então, assim, antes de fazer o Pandora, eu vou fazer entrevista com as pessoas para ver quem vai funcionar ou não, tá? Eu tô aqui com o chá revelação da sua vida financeira, que é para você já entender onde é que a banda toca, tá? Eu tive um cliente que eu fiz, esse chá que eu boto, como fazer 5 mil, 10 mil, não sei o que, eu passei para ele a tabela do chá revelação da vida financeira dele. E eu vou pedir ele para gravar para mim esse depoimento. E aí passei a tabela para ele, mas assim, muito descompromissada, foi uma coisa à parte. Me volta ele um mês depois. Leiliane, eu economizava 2, 3 mil, tô conseguindo economizar 15. Eu digo, me conta como? Me conta como é que eu quero. Mas é assim, o dinheiro, ele é uma plantinha que você tem que cuidar, né? Se você é aluna, Renata, você está no grupo, e lá no grupo tem o link, tem o horário, tem tudo, tá certo? Família Projeto de Deus, tá na internet, não tá no grupo? Ok? Então, se a gente não olha e não presta atenção, a gente tá sempre... Tem 2 torneiras o dinheiro. Vou explicar uma coisa pra vocês. Guarda esse segredinho. Tem a torneira do economizar, que as pessoas têm uma besteira de economizar no azeite, de economizar na manteiga, de economizar no arroz mais barato. Essa economia é uma economia burra. Porque eu estou economizando na minha máquina de funcionamento, que é o meu corpo. Eu estou dando pro meu corpo nutrientes inferiores. E é ele que é a máquina que vai fazer a coisa rodar. Beleza? Essa é a primeira coisa. Então, existe a economia inteligente e a economia burra. E existe também a história do cortar o lazer, de cortar passeios para economizar. Não funciona, porque os seus níveis de estresse vão lá para cima, você acaba gastando mais, tá? E tem a história de cortar as despesas, né? Eu vou cancelar a academia, vou cancelar o judô, vou cancelar, vou suspender e suspender aquilo. Não resolve. Se você não fizer a migração desse valor, não resolve. Por exemplo, eu gastava 100 euros de ginásio todo mês aqui, né? Parei de ir pro ginásio que eu ia, que era muito longe. Então, eu tenho que pegar esses 100 euros e colocar em outra conta. Se eu não colocar, ele vai desaparecer igual, do mesmo jeito. Então, isso que eu tô falando, existe a economia inteligente e a economia burra. Quando eu faço o chá revelação da minha vida financeira, eu vou entender essas questões. Onde é que tem uma torneira ligada, né? Onde é que tem uma torneira que tá vazando, tá? Manda aí, Carlos, um assuntinho que eu vou pra minha aulinha
Temos vários casos. Temos a CPI da Beth, né, do senador pedindo para bater selfie. Temos, né, várias questões. Temos o chá revelação da vida financeira, temos o Pandora, temos vários assuntos. Tem o tal do bebê reborn, que ninguém fala mais de outra coisa, né? Só reborn pra cá, reborn pra lá. Gente, entendam uma coisa. As mulheres foram programadas para desejar bebês. Qual é o primeiro brinquedo que uma criança ganha? Uma criança menina. É uma boneca para ela criar. É uma bebezinha para ela cuidar. Só isso. E se ela for infértil, ou se ela não quiser ter filhos, ela é o Satanás. Então, todo o objeto de vínculo, de amor, de reconhecimento, de valorização da mulher está vinculado a um bebê, a figura de um bebê. Se fizer um bebê realista de silicone, já resolveu metade do meu problema, né? Não, agora todo mundo vai ter um bebê reborn. Mesmo que bebê reborn existe há muitos anos. Eu lembro, antes da Lori. A Lori tem 12 anos. 15 anos atrás, eu morava no Brasil. Eu estava no Brasil ainda. Mais de 15 anos atrás, tinha certidão de nascimento do bebê reborn já. Nasceu fulana, tinha uns grupos no Facebook, tinha nem Instagram nesse tempo, tinha uns grupos no Facebook, era Nasceu Fulana, que era quando, né, ficava pronta a bebê reborn. Isso já existia, 15 anos atrás. Agora estão falando muito nisso, por quê? Porque a gente tem rede social para gerar um movimento de distração. Eu acho que estão usando essa história para distrair alguma. Pode ser, inclusive, essa história da CPI, né? Mas tem muitas questões aí. E assim, eu até fiz um Reels. Se julga muito porque é uma coisa de mulher. Se fossem os homens, não tinha tanto julgamento. Porque os homens fazem tatuagem de Harley Davidson desde que o mundo é mundo. Os homens colecionam carro, colecionam moto, colecionam carrinho de Hot Wheels, colecionam um monte desses carrinhos que botam na parede. Pagam caríssimo por réplica. Pagam caríssimo aqueles bonecos do Wolverine, não sei de que, 1.000 e tantos. Né? Compram tênis de 5 mil reais, de 30 mil reais. Fazem coleção de tênis e tá tudo bem. Só que quando a mulher é vista numa coisa que é pra ela, que dá prazer pra ela, mas que ela não tá servindo a ninguém, que ela não tá trabalhando pra ninguém, dá problema. Porque qual é a crítica do bebê reborn? É assim, é que você podia estar cuidando de uma criança. Ok, concordo, podia. Mas eu não quero. Não quero. O dinheiro que eu gasto num carro, eu também podia adotar uma criança, mas eu não quis, eu comprei um carro. O dinheiro que eu compro uma casa de 80 milhões de reais, também podia ter adotado um monte de criança, mas ninguém tá falando sobre isso, tá? Ninguém adotou, ninguém, né? Tá, todo mundo zerou o game, né? O tempo que as pessoas dedicam às suas coleções e às suas inutilidades, também poderiam estar cuidando de crianças, de orfanato e etc. Também ninguém fez nada. Então, assim, é hipócrita, é uma polêmica hipócrita, tá? É uma polêmica muito hipócrita e muito rasa, né? Um ponto de vista machista totalmente. Porque justamente as pessoas dizem, mas ela tinha que estar cuidando de um bebê de verdade. Por quê? Por que eu tinha que estar cuidando de um bebê de verdade? Se a gente tem 11 milhões de crianças sem registro do pai. Ninguém diz isso para os pais que não estão cuidando das crianças que já existem. Tá certo? Não é nem que a gente vai fazer, não. Que já existem. A gente tem aí 11 milhões sem o nome, né? Do pai. Por que a gente não diz isso para os homens? Por que a gente não diz isso quando eles compram um carro para colecionar? Ou quando eles compram um boneco do Wolverine, sei lá, por 2 mil reais para colecionar? Ninguém diz isso. Ele podia estar gastando esse dinheiro com uma criança. Ele podia estar adotando uma criança. Ele podia estar, né? Por quê? Porque é isso. É quando eu vejo a mulher num lugar que ela tá fazendo uma coisa que eu acho que é para ela fazer de outro jeito, eu vou dar um jeito de chamar ela de louca. O primeiro lugar de desvalorização, de desconstrução de uma mulher é tirar ela da inteligência e colocar ela na loucura. Então, tudo que a mulher faz e que a sociedade machista, o pensamento machista não gosta, ele já bota ela na loucura. É histérica, é louca, é esquizofrênica, entende? Começa a ter esses adjetivos. Então, aí a gente já tá vendo muita coisa. Né?
Daí a gente já começa a entender muita coisa. Eu até coloquei no Rios, que, por exemplo, eu tenho uma amiga que o marido dela tinha carros de coleção, e aí a gente chegava na casa dela e tirava as compras na chuva, porque os carros ficavam na rua, os carros que a gente usava ficavam na rua, que ela usava, porque os carros de coleção estavam dentro das garagens da casa. E aí a gente podia ser assaltado, podia tomar banho de chuva, podia tudo, porque os carros de coleção estavam dentro da garagem. E os carros de coleção não saíam da garagem, tá? Ficavam lá. Só ligava o motor uma vez por semana para não estragar. Por que não adotaram? Que esse cara não adotou um monte de criança, ao invés de botar esse monte de carro para dentro? Ninguém chegou para ele e disse: você é um esquizofrênico, você tinha que estar migrando esse dinheiro e esse afeto para adotar e cuidar de crianças. Mas para a mulher que está lá com o bonequinho dela no parquinho, eu vou dizer. Por quê? Porque a obrigação dela é ser mãe de alguém. A obrigação dela é cuidar de alguém. Entendeu? A obrigação dela não é essa. Não é ter objetos. A obrigação dela é trabalhar para alguém, é servir. Né? A minha mãe me ama porque faz uma comida para mim. Ou seja, está vinculado de novo ao serviço. Aí você diz: concordo com ele. Então, a minha mulher na chuva ou sendo assaltada é menos importante para mim do que o carro trancado. Do que um carro que eu não uso trancado lá embaixo. Entendeu? Então, o vínculo e o afeto e o respeito e o cuidado e o carinho ficaram para baixo. Ficaram abaixo de um carro de coleção. Que pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. Quando é mais importante para mim o objeto do que a pessoa. Quando é mais importante para mim o objeto do que a pessoa que eu digo que eu amo. Que vai estar comigo quando eu estiver doente, que vai cuidar de mim, né? Com quem eu divido as minhas dores e os meus afetos. Entende? Pode ser para qualquer coisa. Então, tem muita poeira debaixo desse tapete, né? Tem muita poeira debaixo desse tapete, tá? E essa história de transformar o objeto em afeto, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Michael Jackson fez o seu próprio parque de diversões. Cada vez que as pessoas conseguem ter um dinheiro a mais, elas vão, né, buscar os objetos de afeto, tá? Elas vão buscar os seus objetos de afeto. É só o barulhinho da semana, tá? É só o barulho. A gente precisa saber o que é que está sendo votado no Congresso, que quando tem algum barulho assim inútil na internet, geralmente é para esconder alguma coisa, né? Ela fala que tem um casal de amigos que compra mais de um salário por mês de Hot Wheels. Ele começou com a coleção, agora ela começou a coleção dela também. Ninguém vai dizer que eles são esquizofrênicos, né? Que eles deviam adotar uma criança, né? Que eles tinham que cuidar de uma criança ao invés de colecionar carrinhos, entende? Então tem muito isso. O grande problema do bebê reborn é que ele tira, né, a mulher desse papel de serviço, entendeu? De, nossa, ela tá cuidando de um bebê que não existe, a tarefa dela é cuidar de um bebê que existe. Não, não é. Não é. Muitos homens não cuidam dos bebês que existem, do que eles fizeram, inclusive. E que o juiz tá lá correndo atrás deles, né, pra eles poderem pagar uma pensão. Mas eles compram um carrinho de Hot Wheels, né, e compram bonecos e etc. Entendeu? Então a gente tem um julgamento muito hipócrita. Muito hipócrita, né? Quando eu vou, por exemplo, comprar Playmobil, eu tenho mais de 1000 Playmobil, né? Ninguém diz que eu tô louca, esquizofrênica. Não. Mas ela trabalha com isso. E precisava de 1000? Claro que não. Claro que não. Não precisava nem de 200, que sai de 1000. Então, assim, tem uma questão aí mais embaixo. Mais e mais e mais e mais embaixo. Bem mais embaixo. Tá? Vou-me embora, que eu vou preparar a minha aula. A gente vai tirar dúvidas. E a criação dos cargos de deputado federal. A política, né? A política é uma... né? Política é um negócio que a gente não pode desacreditar 100%, mas também que é difícil da gente digerir, né? A política é um jogo... é um jogo de distração, né? A política é um jogo de distração muito bem montado. Pra gente se distrair... e as coisas passarem, né? E vão passando. Eu tô toda me coçando, porque agora tá fazendo sol aqui, a pele tá 8 meses sem ver sol, quando pega sol fica irritada. Vou embora. Cheiro.